Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Tema 13 dessa playlist Nisto Cremos, as 28 doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E hoje estudaremos o remanescente e sua missão. No estudo passado, nós vimos que as profecias do Apocalipse, referentes aos períodos eclesiásticos, ou seja, aos períodos das 7 igrejas, se cumpriram fielmente. Mesmo com todas as fases difíceis que enfrentou a igreja, como a violência e a corrupção de doutrinas, o remanescente tem sido chamado para proclamar as boas novas. Por esse motivo, vamos estudar os períodos das 3 últimas igrejas, períodos que manifestam o remanescente conhecido por guardar os mandamentos de Deus e por ter o testemunho de Jesus. Vamos deixar inclusive na descrição do vídeo um estudo sobre Apocalipse 12. A igreja de Sardes, lembrando que as datas são aproximadas, ela representa na história do ano 1565 ao ano 1750, um pouco após a reforma, aliás, a reforma luterana, né? Um pouco após a reforma luterana. Apocalipse 3, dos versos 1 ao 4, está escrito o seguinte: ao anjo da igreja em Sardes escreve: isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheça as tuas obras. Tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante, que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas. Aleluia. John Wesley, se referindo a Lutero, disse o seguinte: ele descrevia a mudança que Deus fez em seu coração por meio da fé em Cristo. Senti que meu coração se confortava. Senti que confiava em Cristo, só em Cristo, para minha salvação, e me deu segurança de que Ele havia eliminado meus pecados, sim, os meus, e me havia salvado da lei do pecado e da morte. A reforma luterana proporcionou ao cristianismo um novo recomeço. Agora os cristãos podiam desfrutar do conhecimento de Deus como nunca havia desfrutado antes. Mas parece que nem tudo é perfeito. A Bíblia passou a ser utilizada de uma maneira equivocada, chegando a ser um arsenal de armas teológicas. Nesta época, o protestantismo cresceu muito e se expandiu pelo mundo. A reforma também ocasionou diversas ramas doutrinárias, seguindo assim vários grupos religiosos. A igreja de Filadélfia agora, 6ª igreja, representando o amor fraternal, que é o que significa Filadélfia. Ela está localizada no período profético, aproximadamente de 1750 a 1844. Apocalipse 3, verso 8 diz o seguinte: conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Porque tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa igreja, ela se caracteriza também pelo grande avanço da obra missionária, como também de alguns cumprimentos proféticos. Por exemplo, de Apocalipse 6, onde é falado de um grande terremoto, que é identificado pelos estudiosos, né, por muitos teólogos, como o terremoto de Lisboa, 1º de novembro de 1755, também o escurecimento do Sol, dia 19 de maio de 1780, e a chuva das estrelas, que foi em 13 de novembro de 1833. Em 1798, foi marcado pelo fim da profecia dos 1260 dias de supremacia papal, com a prisão do Papa Pio VI por Napoleão Bonaparte. Apocalipse 13, verso 3, falando sobre isso, diz o seguinte: e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Ou seja, o papado sofreu essa ferida de morte, mas ele retornaria ao poder, né? E isso estamos vivendo em nossos dias, né? Com um grande avanço que o Papa Francisco vem fazendo, né? Achando graça aos olhos dos líderes do mundo, dos líderes
governamentais e também religiosos, né? Esse período de Filadélfia foi a era do reavivamento com John Wesley. Este movimento produziu um grande despertar religioso. Este período também representa a mensagem da hora do juízo, né? Porque o juízo se iniciaria em 1844. Surge então um homem chamado Guilherme Miller, anunciando a volta de Jesus para o dia 22 de outubro de 1844, data essa que foi estabelecida por Samuel Snow. Isto causou um reavivamento geral nos Estados Unidos e na Europa. Todos queriam ver Jesus, mas quando chegou o dia, aquilo que era doce de se ouvir tornou-se amargo de engolir. Apocalipse 10, verso 10. Nós também temos a playlist do Apocalipse de Jesus e você pode conferir esse estudo de Apocalipse 10 também nessa playlist do Apocalipse de Jesus. Então nisso houve o que? Um grande desapontamento, assim como João ficou desapontado, né? Achando que já seria a volta de Jesus. João havia visto as 7 fases da igreja, havia visto a abertura dos selos, as trombetas, né? Mas quando ele pensa que ali já se tornaria a volta de Jesus, ali não foi, né? Ainda tinha muita coisa que João iria ver. Então o que aconteceu naquele dia foi, aliás, Cristo não veio naquela data, né? Mas naquele dia, Jesus estava abrindo a porta do santuário do céu e começando a primeira fase do juízo final. O que aconteceu naquele dia foi a purificação do santuário celestial, ou o início dela, e não a volta de Jesus. Até porque Jesus, para vir, as pragas, né, teriam que começar a cair, né? Então, muito detalhe da profecia que esse grupo não compreendeu, né, e achou que a purificação do santuário se trataria da vinda de Jesus. Apocalipse 10, verso 10, né? Diz lá que João dizendo: e tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Agora falando da igreja de Laodiceia, que é exatamente quando começa 1844, diz o seguinte, Apocalipse 13, aliás, Apocalipse 3, verso 15 e verso 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. O próprio Senhor Jesus dizendo. Sobre essa mornidão, vamos ver um pouco no tema 14, próximo tema. Então, este é o período da igreja verdadeira dos últimos dias. A igreja que vai levar a mensagem avante, né? E Apocalipse revela as características desta igreja. Apocalipse 12, verso 14 e 17 diz que ela seria perseguida e que o inimigo iria atacar o remanescente. Diz assim: e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente. A terra, porém, acudiu a mulher, e a terra abriu a boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. É importante dizer que sempre que você ver na Bíblia essa referência aos mandamentos de Deus, ou essa expressão, os mandamentos de Deus, saiba que sempre vai estar se referindo aos mandamentos de Deus, os 10 mandamentos que está escrito lá em Êxodo 20. Características: surgiria ao final dos 1260 anos, como a gente viu no último período, e também, né, aqui em Apocalipse 12 mostra que ela surgiria depois desse período de 1260 anos, tempos e metade de um tempo, fazendo alusão a Daniel 7, 25, né, onde ocorreu ali a perseguição do chifre pequeno, identificado pela Igreja Católica Apostólica Romana na Idade Medieval. E isso é confirmado aqui em Apocalipse 12. Então depois de 1798, né, quando o papado sofreria a ferida de morte. Essa igreja, né, além de surgir após esse período, ela guardaria todos os 10 mandamentos de Deus e teria a fé em Jesus. Anunciaria a volta de Jesus
e as 3 mensagens angélicas, e seria um movimento mundial. Vamos ver um pouco sobre as 3 mensagens angélicas, mas essas características elas correspondem perfeitamente à Igreja Adventista do sétimo dia. As 3 mensagens angélicas estão contextualizadas no período final da história do mundo, no drama final do grande conflito. Em Apocalipse 14, versos 6 ao 12, revela a proclamação do remanescente, a qual deverá trazer a completa e final restauração da verdade do Evangelho. Essas 3 mensagens angélicas correspondem à resposta divina aos enganos satânicos que varrem o mundo justamente antes do retorno de Cristo. Apocalipse 13, versos 3 e 8, e Apocalipse 14, Apocalipse 15, Apocalipse 16, são os 3 capítulos. Primeira mensagem, Apocalipse 14, versos 6 ao 7. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. O primeiro anjo, ou mensageiro, simboliza o remanescente, que permaneceram fiéis para levar o evangelho eterno a todas as nações. Esta mensagem chama a humanidade para se entregar ao arrependimento, porque é chegada a hora do seu juízo. Lembrando que o contexto aqui é Apocalipse 13, onde 3 poderes se unem, né? São 2 poderes terrenos, juntamente com Satanás, o poder espiritual. Eles se unem para tentar dominar o mundo e a consciência das pessoas, né? Então esse remanescente, ele vai se levantar e pregar contra esse sistema. Esta mensagem também direciona a todos para a adoração ao Criador, né? Ao ordenar-nos que adoremos aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, verso 7, fazendo uma clara menção do 4º mandamento, Êxodo 20, verso 11, né? Nos direciona ao 4º mandamento, onde diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, porque em 6 dias fez o Senhor Jeová o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor Jeová abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo 20, versos 8 ao 11. Nesse período, nós acreditamos que será promulgado um decreto dominical, onde todos terão que guardar esse dia como um dia sagrado, um dia a ser observado, e terão o papado como seu líder mundial. Ou seja, eles vão excluir a figura de Jesus, que é o nosso único intercessor entre Deus e os homens, e vão excluir exatamente a lei de Deus, que manda guardar o 4º mandamento, porque no 4º mandamento onde Deus é revelado como Criador e distinguido de todos os falsos deuses. Então o objetivo de Satanás é exatamente isso: eliminar da mente do povo o 4º mandamento, que chama a adoração ao Deus Criador no dia de sábado, um lembrete da criação. Então o intuito de Satanás é apagar, eliminar da memória do povo o Deus Criador. Então a mensagem do primeiro anjo chama as pessoas para a restauração da verdadeira adoração, para aquele que de fato merece ser adorado, e no dia que ele instituiu como dia sagrado. A segunda mensagem, Apocalipse 14, verso 8, um segundo anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Desde os tempos antigos, Babilônia é símbolo de apostasia, arrogância, confusão, salvação humanamente arquitetada, e Jerusalém, a cidade de Jesus. Babilônia é símbolo de apostasia, arrogância e confusão, né? E salvação por méritos humanos, né? Enquanto Jerusalém é considerada a cidade de Deus. A batalha entre as 2 cidades ilustra o confronto entre o bem e o mal. Em Apocalipse 17, verso 5, a Babilônia refere-se como a grande prostituta e mãe de várias como ela, impura. Ela simboliza todas as organizações religiosas apóstatas e sua liderança, que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Apocalipse 14, verso 8. Ou seja, Babilônia pressionará o poder do Estado para impor seus falsos ensinos e decretos, o seu vinho, né? O vinho das suas doutrinas, e a todas as nações. À medida que o fim se aproxima, esta profecia se torna cada vez mais clara. Como dito, né, a exaltação do Papa. Babilônia caiu porque se recusou a aceitar a mensagem do primeiro anjo, justificação pela fé, unicamente pelos méritos de Cristo.
Portanto, já que ela está condenada, Deus nos comissiona para chamar os que ainda estão envolvidos nela. Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados. Apocalipse 18, verso 4. Pelo que, saí vós do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 17. Terceira mensagem, Apocalipse. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua fronte ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, verso 9 ao 12. E mais uma vez, as características da igreja, do povo remanescente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Perceba que tudo está relacionado à adoração entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens, no caso de Babilônia. O terceiro anjo, então, ele proclama um aviso contra os adoradores da besta e a sua imagem, que são aqueles que rejeitam o Evangelho eterno. Este ato do grande drama, que se desenrola através dos séculos, no que se refere à ação do inimigo, ele quer identificar os seus através da marca da besta, que é uma contrafação ao selo de Deus, definidos de forma muito clara como sábado, lá em Ezequiel 20, verso 20, e Ezequiel 20, verso 12. A marca da besta é o dia espúrio, o dia do sol do Deus pagão, o domingo, que a Igreja Católica instituiu no ano 364, no Concílio de Laodiceia. Antes que o Salvador apareça em glória, cada alma terá feito a sua escolha de obedecer ou desobedecer à lei de Deus. Concluindo, o ponto central indiscutivelmente está relacionado com a verdadeira adoração ao verdadeiro Deus no verdadeiro dia de adoração. Aquele que for fiel na adoração receberá a grande recompensa prometida por Deus, como diz o relato sagrado. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24, verso 13. A alegria da salvação motiva-nos a proclamar as boas novas do Evangelho, as 3 mensagens angélicas. Esta é nossa missão e devemos proclamar com rapidez, pois o dia da vinda do Senhor está próximo. Na Testemunhos Seletos, volume 3, página 278 e 279, eu quero ler para encerrar uma mensagem da serva do Senhor, Ellen White. As solenes mensagens que foram dadas em sua ordem no Apocalipse devem ocupar o primeiro lugar no espírito do povo de Deus. Não devemos deixar que qualquer outra coisa nos domine a atenção. Tudo o que devemos fazer tem que estar voltado para o Evangelho do Apocalipse. Que Deus seja louvado e até o próximo tema, em nome de Jesus. Amém.